Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Olá, pessoas queridas. É um prazer estar com vocês no Café com Karina. Faço um brinde para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo. E eu tenho a honra de receber uma pessoa muito querida, que tem se tornado uma pessoa muito especial, né, porque tem me ensinado bastante, Reinaldo Nascimento. Ele foi apresentado pelo Wellington Nogueira. O Wellington Nogueira também tem sido uma pessoa muito especial na minha vida, que ele fala assim: Karina, eu preciso te apresentar algumas pessoas. E dentre elas, Reinaldo foi esta pessoa que eu fiquei encantada. No primeiro contato pelo WhatsApp, nós conversamos e trocamos algumas mensagens, e eu já tinha assistido no YouTube, né, sobre o trabalho do Reinaldo, de pedagogia de emergência. E eu falei, gente, que pessoa especial. Eu gostaria muito de ter o Reinaldo, primeiro, como professor da pós-graduação em suicidologia, que eu coordeno, e segundo, tê-lo como um amigo, uma pessoa que eu possa cultivar uma amizade, né? E o dia a dia. Então, eis aqui, Reinaldo aceitou generosamente, né, o meu convite para participar desse programa Café com Karina, que tem o objetivo de apresentar pessoas e trabalhos inspiradores. Então, seja muito, muito bem-vindo, meu amigo Reinaldo. É uma honra estar com você, para que você possa contar e compartilhar, né, a sua história, o seu trabalho e todas as boas ações que você tem feito aí pelo mundo. Muito obrigado. Nossa, que honra. A honra é minha. Nossa, que alegria. Que alegria. Não, eu fico feliz, né? Você mencionou o Wellington Nogueira, e ele é. Não tem jeito, ele é sempre aquela figura. Eu lembro quando ele me mandou uma mensagem, ele falou: Ó, você precisa conhecer a Karina, eu já passei o seu contato para ela, tô te passando agora o contato, né? O contato dela, então aquele que ganhar primeiro vai ganhar. Eu falei: opa, então vamos entrar na brincadeira, porque com ele é sempre assim, e foi lindo. Eu me lembro também com muito carinho, que ele falou assim: então, a Karina, deixa eu te falar um pouquinho, sabe? Ela trabalha com. Ela está muito engajada na pós de suicidologia. Eu falei: ai, não, mas de novo, essas coisas assim pesadas, não tem, sabe? Uma pessoa que trabalha com uma coisa mais leve, mas ele falou com tanto carinho de você, do trabalho, da pós. E aí depois eu comentei isso aqui em casa, falei: então, ó, eu vou conversar com uma pessoa que tem uma pós chamada suicidologia. Falando: qual o problema? Você trabalha com trauma, tá tudo certo, assim, vocês vão se entender super bem. E foi o que aconteceu. Eu te encontrei, assim, a conversa já no WhatsApp foi linda. Eu me lembro até hoje que eu falei que o meu livro de cabeceira era um livro sobre psiquiatria infantil, e você falou que era um de suicídio. Eu falei: então tá tudo certo, não estou sozinho, tem muita gente nessa mesma estrada. E foi bem bonito, assim. Fico muito honrado, porque o Wellington é uma pessoa que eu gosto muito, assim, ele é muito cuidadoso nas apresentações das pessoas, sempre com muito carinho. E como você falou, eu também sou muito grato por ter você na minha vida hoje, assim. Eu já li os livros que você me presenteou, assim, e é sempre muito, muito bonito lê-los, assim, sempre muito uau, se há vida, realmente há chance, assim, há pessoas trabalhando por isso, assim. Fiquei bem, bem feliz. Muito obrigado pelo convite. Meu querido, conta um pouquinho como é que você, né, começou o seu trabalho, o significado de pedagogia de emergência. E eu acho que é importante você nos dar, né, um caminho. É uma história, assim, apesar de ser uma história para muitos triste, para mim foi uma história bem especial, porque a pedagogia de emergência começou em 2006. E foi no momento que houve a Copa do Mundo na Alemanha. E por uma
uma questão, assim, eu não sei se é sorte, mas assim, uma questão do destino, eu fui convidado para levar 17 jovens com os quais eu trabalhava aqui na comunidade Monte Azul para a Alemanha, para assim, levar 17 jovens para participar da Copa do Mundo na Alemanha. E para mim foi lindo, porque como eu tinha estudado na Alemanha e queria muito voltar na Alemanha para ver os meus amigos, mas eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem tão cara. E de repente chegou esse convite, assim, eu vou voltar para a Alemanha, vou poder ver os meus amigos e levar 17 dos meus alunos. Isso para mim era assim, tá vendo? Foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu morei, né? Foi aqui que eu aprendi um novo idioma. E eles estavam super felizes, super animados. Para muitos, essa viagem era a primeira viagem grande mesmo, assim. Muitos não tinham saído do estado e de repente iam pegar avião, tirar passaporte, assim. Era uma coisa muito linda. E foi muito bonito, eles aprenderam bastante, viu como é possível, né, viajar, como o mundo realmente é maior e tudo. Só que em 2006 também houve uma guerra entre Líbano e Israel, e nós tínhamos grupos de jovens também do Líbano e de Israel. No total eram jovens de 35 países. Os jovens os jovens de Israel voltaram para casa, bem tranquilos, porque estava tranquila a situação, só que os jovens do Líbano não puderam voltar para casa por causa da guerra. E a questão era essa, né? Eu entendo também, eu não sou político, mas eu entendi a questão política do momento, assim, como eu, né, o prefeito da cidade falou, como eu vou permitir que 15 jovens voltem para um país onde no aeroporto tem 10 mil pessoas querendo fugir, sair do país, sair da guerra? Isso para mim fez muito sentido. E eu me lembro que no meu grupo de 17 jovens, 2 jovens não puderam voltar porque o sistema não reconheceu. Sabe quando tem muito Silva Santos, Santos da Silva? E aí o sistema deu pau e 2 jovens precisaram ficar. E eles ficaram bem tristes, assim, sabe? Pô, como assim? Todo mundo voltou para casa. Aqui tá muito legal, mas eu quero ver a minha família, eu quero voltar para casa. Tinha essa dor. E eu fiquei imaginando, caramba, e esses outros jovens que não sabem quando vão voltar para casa? A gente sabia que em 2 dias a gente já tinha lugar, estava tudo certo, a gente foi bem acolhido. Assim como esses jovens do Líbano também foram bem acolhidos. Mas em algum momento eles queriam voltar, estavam super preocupados, os pais preocupados. Então o professor Bernd Ruff, um professor alemão, organizou então a volta desses jovens para casa. E quando ele chegou no Líbano, ele foi visitar um campo de refugiados e ele percebeu como muitas crianças estavam feridas, machucadas. E quando a gente fala assim, feridas e machucadas, muitas pessoas pensam com razão assim, nossa, devia ter um braço quebrado, sabe aquela faixa na cabeça que a gente sempre vê? E isso também existia, essas feridas também estavam lá. Mas ele percebia como as feridas eram mais profundas, aquilo que ele chamou de feridas da alma, ou seja, as crianças estavam traumatizadas. E a pergunta dele era, como é que nós, pedagogos, podemos ajudar crianças traumatizadas, crianças que passaram por eventos traumáticos? Então ele voltou com essa pergunta na cabeça, juntou vários pedagogos, aí tinha professor de educação, educação artística, tinha professor de educação física, tinha professor de aritmia, tinha várias artes, para trabalhar com essas crianças que acabaram de passar por um evento traumático. Isso me encantou muito, mas eu pensei, não, chega de trauma na minha vida, eu já sou aqui da comunidade, aqui tem assassinato, aqui tem um monte de coisa, para que eu quero me envolver nisso, né? Mas em um belo dia, então assim, em 2006, em 2011 eu fui convidado para traduzir um seminário sobre a pedagogia de emergência. E eu pensei, eu não sou tradutor, o que eu vou fazer com um tema tão difícil, para mim um tema assim, né, psicológico, eu não estudei isso. Mas eu fui convidado e graças a Deus deu certo. Assim, eu consegui traduzir. Claro que às vezes eu confundia uma palavra ou outra, né? Alguns erros bem grossos, assim, que deixavam as pessoas bem confusas. Campos de refugiado, campos de concentração. Eu fazia essas confusões e todo mundo, não, acho que é outra palavra. Mas as pessoas viam o meu esforço e me ajudavam. E quando o professor foi explicando assim, o que era trauma, as características do trauma, os tipos de trauma, aquilo me abalou muito, porque eu comecei a perceber o quanto, eu estou sendo bem honesto, assim, né, o quanto a minha família foi traumatizada, o quanto a minha comunidade foi traumatizada, o quanto o meu país é traumatizado, e eu comecei a pensar, caramba, mas uma coisa é emergência, acabou de ter o terremoto e a gente vai. E quando esse terremoto na vida dos meus alunos é constante,
Sabe, quando muitos alunos têm medo de voltar para casa porque sabe que lá pode acontecer isso, aquilo e tantas outras coisas. Aquilo mexeu muito comigo. E o que mais me aliviou depois foi que ele explicou toda a psicotraumatologia, tudo que pode acontecer, como a gente pode ficar, né, ferido, realmente machucado. Mas o que brilhou meus olhos foi realmente assim, como nós podemos também ajudar essas crianças, ajudar esses jovens, os professores, os pais dessas crianças, a transformar, né, estas crises em oportunidades. Isso mexeu muito comigo. E o que me deixou mais feliz ainda é que na comunidade onde eu nasci, eu percebi, eu reconheci que todos os meus professores, né, os meus educadores no contraturno, eu estudava de manhã na escola pública e à tarde eu ia para esses contraturnos, faziam isso com a gente. Então a gente cantava, a gente pintava, a gente dançava, a gente fazia, trabalhava com muita arte. E eu sempre me perguntava, mas por que cantar de novo? Sabe quando você tem 10, 11, 12 anos e quer ser jogador de futebol? E aí tem alguém querendo que você pinte, que você cante bonito, que você escreva bonito, que você coma bonito, que tem passeios, né? Sempre se esforçavam para levar a gente para lugares bonitos. Eu me lembro que a gente ia para a represa Guarapiranga, aprender a nadar, fazer piquenique. Esse cuidado claro, né? Como eu era pequeno, eu não entendia por que se fazia isso. Mas depois da palestra eu falei, caramba, talvez por isso eu e tantas outras pessoas conseguiram lidar bem com a situação. Né? A gente podia estar fazendo tantas outras coisas e muitos dos meus amigos decidiram ser pedagogos, professores, terapeutas. Isso para mim foi muito bonito. E eu me lembro que no final de todo o seminário o professor veio me agradecer. Eu já falei essa história para ele, ele acha muito engraçado, mas assim, eu queria um pouco de sossego. Falei, chega de falar de trauma, chega de ver esse homem um alemão enorme, sabe, assim, falando de trauma. E eu falei, não quero te ver, porque quando eu te vejo eu já penso em trauma, não quero mais saber disso. Aí eu fui pro banheiro fazer xixi. Estava bem sossegado. Aí ele chega e falei, pô, mas não, sabe, por que você de novo? Me deixa em paz. Aí ele me olha assim e falou, você não quer ir para o Quênia com a gente? Eu falei, eu não quero ir para lugar nenhum com você, assim, eu estou muito bem aqui, obrigado. Mas aí a coordenadora falou, Rinaldo, vamos para o Quênia, sabe? Você deu aula de educação física para a gente, foi bem gostoso, você entendeu a proposta, agora você já sabe o que é. Eu falei, mas eu estou tremendo até hoje, só de saber, assim. E eu fui para o Quênia e foi lindo. Sabe, foi um lugar que me despertou muito, assim, né? Eu nasci numa comunidade, vivi na comunidade, sou do Jardim Ângela, hoje eu vivo em Santa Amaro, vivenciei a época em que o Jardim Ângela era considerado um dos bairros mais perigosos do mundo, mas por algum motivo eu sempre olhei muito para o lado das pessoas que sempre estavam tentando mudar aquela realidade. Quantas organizações se juntavam, conversavam, faziam maratona da paz, caminhada da paz, festa da paz, e que mudou a realidade do Jardim Ângela. E quando eu fui para o Quênia, eu pensei, caramba, dá para a gente trocar informações, sabe? Dá para um brasileiro trocar ideia com quenianos, dá para a gente aprender um com o outro. E foi muito bom. Assim, depois do Quênia, eu fui para o Líbano, depois do Líbano, eu fui para as Filipinas, depois eu fui para a faixa de Gaza, Iraque, Nepal, Moçambique, Estados Unidos, assim, Equador, México, assim, eu fiz vários lugares. No Brasil eu também trabalhei bastante com muitos colegas, assim, foi incrível. E hoje eu me sinto bem orgulhoso de poder trabalhar com muitos educadores sobre um tema que para muitos é muito pesado. Muitos professores estão traumatizados, principalmente agora depois da pandemia. Mas aqui, enquanto Associação da Pedagogia de Emergência do Brasil, a gente tem percebido como os professores ficam super felizes e gratos por ouvir sobre tudo o que o trauma pode causar, mas sobre todas as possibilidades que nós temos para ajudar todas as crianças. Assim, isso tem sido bem gratificante. Então, em 2 anos de pandemia, nós trabalhamos com 23 mil professores da rede pública, particular, assim, e todos ficaram super felizes por entender um pouquinho mais o que é o trauma, as características, os tipos, como acolher, como ajudar, como reconhecer os sintomas. E o melhor de tudo, até onde eu posso ir enquanto educador e até onde eu preciso passar o meu aluno com bastante carinho para a Karina. Sabe assim, pedagogicamente eu fiz tudo isso,
ajudou muito, mas eu sinto que ele precisa mais de ajuda, de uma ajuda mais profissional do que a pedagógica que eu posso oferecer. Isso tem sido, assim, maravilhoso, sabe? Eu durmo pensando em trauma, com os meus dedos na cabeceira, mas eu acordo com a sensação de que esses professores hoje têm uma ferramenta, talvez pequena, mas eles já não entram tanto em desespero como antigamente, sabe? Assim, eu sei que isso é uma reação normal diante do que aconteceu, e que eu, se estiver muito bem, se tiver um entendimento sobre o que é, posso caminhar com esse aluno até aqui, e depois eu consigo passar com um bom relatório, com uma boa conversa, com um bom acompanhamento para o especialista, para o profissional que é necessário nesse momento para ele. Né? Então é um pouquinho assim um resumo de como eu entrei nessa história linda que eu gosto tanto. Né? E, meu querido, para você, qual que é o significado de trauma? Então, hoje, né, assim, eu estudei bastante, mas eu sempre falo, assim, né, como eu trabalho com muitas crianças e jovens, eu sempre falo, assim, para mim o trauma é quando a minha mochila está muito mais pesada do que eu posso carregar, sabe? Quando tudo que aconteceu, tudo que, assim, eu nem estou falando de ameaça, nem estou falando de, assim, porque a gente sabe que o trauma ameaça a minha vida, ameaça a vida de uma pessoa que eu não conheço, mas eu presenciei tudo, mas no fundo é quando a minha mochila já está pesada demais e eu não consigo carregar. Então é como transformar esse peso, sabe? Como distribuir melhor todos esses sentimentos nos bolsos da minha mochila, sabe? Onde colocar essa situação, essa dor, o que eu posso deixar mais para fora, para as pessoas olharem e ver, pô, acho que ele está precisando de ajuda. E isso tem sido bem bonito, né? Assim, porque eu, apesar de hoje ser uma pessoa assim, que eu acho que eu superei muitos dos meus traumas, eu até brinco hoje, eu dei uma aula e falei, acho que eu superei 90%, mas eu tenho essa convicção mesmo, que o que me ajudou foi entender que muitas das coisas que eu fazia eram normais, diante de tudo que eu vivi, mas que eu precisava transformar isso, né? E hoje eu tenho conseguido, tem muitas coisas que ainda ativam os gatilhos, sabe? Eu vejo algumas coisas na rua, eu já fico nervoso, começo a tremer e eu falo, calma, 2022, isso aconteceu em 78, em 88, e agora já é uma outra fase. Essa autorregulação, assim, eu estou num processo, né? Trauma para mim hoje significa também não ter vergonha de buscar, assim, porque eu sou de uma geração que a gente sempre via, psicólogo é coisa para louco. E hoje eu falo, não, também, mas psicólogo é uma coisa para você não ficar louco. Isso tem sido bem gostoso, né? E acho que hoje se fala muito desse empoderamento, né? Eu acho muito bom quando um pedagogo pode falar, eu também entendo o que é o trauma, e eu sei até onde eu posso ir. Isso eu tenho achado muito bom, sabe? Então, assim, trabalhar com você é uma alegria por isso, porque eu posso falar, Karina, eu fiz isso, e agora eu tenho uma sensação boa de que eu preciso te passar o caso. Se vira. E eu acho isso tão gostoso, sabe? Tão leve, assim, tão... E eu, sim, eu sou casado com uma médica, né? Então, de vez em quando eu falo... Eu até brinco, assim, né? Medicamente, assim, o que você faria? Porque pedagogicamente eu faria isso. E aí é bem legal, porque tem umas conversas, assim, que eu, como não sou médico, não pensava. E ela, em 2, 3 frases, fala, é isso. Eu falei, putz, tão fácil. Então, tem que caminhar mesmo. Então, eu acho muito bonito, assim, quando todas essas profissões se unem para o bem maior desse aluno, para o bem maior dessa pessoa, sabe? Eu fico super feliz super orgulhoso mesmo, sabe? Quando os pais chegam e falam assim, professor, a minha filha, eu sei que ela precisa de um psicólogo, mas ela não poderia falar com você? Eu falo, pode começar comigo e terminar com o psicólogo. E aí é bem tranquilo, a gente indica, a gente vai junto e tem sido muito gostoso, sabe? Essa sensação de que as pessoas têm, caramba, então o que aconteceu foi ruim, esses sintomas, essas reações que eu estou sentindo são difíceis, são pesadas, mas agora eu entendo que são normais. Aquilo que aconteceu é que foi muito diferente. Então as pessoas falam, pô, eu não estava dormindo, eu não estava comendo, mas agora eu sei de onde vem isso. Então eu consigo lidar melhor com essa situação, né? Isso tem sido bem gratificante, assim, bem bonito. Eu tenho ouvido também muitas coisas assim. E é um caminho muito bonito, né? Muito parecido com aquilo que eu descrevo como extrair flor de pedra.
né? Porque uma das duas palavras que você mais trouxe foi trauma, né, e bonito. Não sei se você se deu conta. E aí eu fiquei pensando que o extrair flor de pedra é um processo de você extrair beleza num solo árido. Quer dizer, e quando você define trauma como quando a nossa mochila está mais pesada do que a gente aguenta, e é belo isso, né? Porque ter essa esperança da gente poder organizar o caos, porque é isso, né? É organizar um peso, trazer um pouco mais de leveza, né? Considerando um trabalho interdisciplinar, considerando que cada um pode ter o seu olhar a respeito do trauma, eu como psicóloga, você como pedagogo, a sua mulher como médica, as pessoas que vivenciam mais do que uma definição. A gente sabe que o trauma realmente é esse peso que a gente fala para a gente, eu nunca mais vou me resolver nas situações que são difíceis, né? E a gente vê as pessoas se reorganizarem dentro do seu sofrimento, não separando o sofrimento delas, mas incorporando, inclusive, falando: eu sou essa pessoa, eu vivi isso, e eu não sou anormal. Eu sou uma pessoa que, de fato, viveu uma situação, né, difícil, violenta, então eu não sou esta situação, mas eu sofri o impacto dessa situação. Isso quer dizer que eu vou dar uma resposta diferenciada. É muito bonito o que você está trazendo realmente, real. Porque a gente vai gerenciando as nossas crises existenciais, não é? O meu professor, né, um dos meus professores, graças a Deus eu tenho muitos, o Martin Stauber, um alemão, ele sempre fala assim, uma pessoa traumatizada não deixa de ser uma pessoa, né? Um ser humano traumatizado não deixa de ser um ser humano. E aí eu trago para a minha área, né? Uma criança traumatizada não deixa de ser uma criança, mas ela precisa de ajuda, e mais do que um adulto, porque ela realmente às vezes nem sabe o que está acontecendo, né? Ela não entendeu. O adulto sabe que foi isso, uma criança muitas vezes não. Então, para mim, assim, para os pedagogos de emergência, é muito importante reconhecer, né, que mexe mesmo com o meu corpo físico, né? Eu apresento olheiras, eu não consigo, né, dormir, meu coração acelera, fica aquela coisa assim, mas que depois também mexe com a minha vitalidade, né? Eu não consigo comer direito, eu não consigo me concentrar direito, eu só penso naquilo, eu acho que tudo vai acontecer novamente. E se isso não cessa, eu começo então a ter problemas realmente psicológicos mesmo, né? A minha tristeza pode vir tornar uma depressão, o meu medo pode vir a tornar assim, uma síndrome do pânico. E é nesse momento que a gente fica bem atento, né? Reconhecer isso em cada fase, né? A criança tem quantos anos? Então isso é típico acontecer. E é gostoso quando a gente percebe também que essa criança, esse jovem, né, eu trabalho mais com eles, assim, crianças e jovens, quando esse jovem, quando eu percebo que ele, né, o eu dele já não consegue mais coordenar o psicológico, a vitalidade, o físico dele, que ele não tem mais essa geografia corporal, né, numa roda, né, a gente faz muitos trabalhos corporais, muita música, muito ritmo, então a gente fala assim, para a direita, e a gente brinca, fala assim, para a outra direita, porque ele realmente já não sabe mais o que é para cima, para baixo, ele está todo desconectado. E quando a gente começa a encaixar direitinho, você começa a perceber como a criança começa a voltar, começa a se interessar, começa a entender que, caramba, aconteceu o que aconteceu, mas esse adulto está olhando para mim, né? Então, eu lembro de uma professora que falou bem bonito, quando esse garoto começou a dormir na sala de aula, eu fiquei super feliz, porque ele era tentado, ele bagunçava, e quando ele dormiu eu pensei, ai, que sossego, mas depois do segundo dia eu pensei, não, eu estou sentindo saudade daquele garoto atentado, o que é que aconteceu com ele? Então teve esse interesse, ela foi realmente perguntar, sabe, o que aconteceu com seu filho, porque ela não falou ele era bagunceiro, né? Ela teve uma sensibilidade de falar assim, ele era mais ativo e agora ele está dormindo, né? Assim, de uma maneira bem tranquila para não machucar a mãe também, porque a gente não sabe o que aconteceu, né? E isso foi bem bonito. A mãe explicou as coisas e aí começaram um trabalho bonito, assim, né? Mãe, aluno, professor, até chegar no psicopedagogo da escola e depois ser encaminhado. Esse é um processo que eu acho que é bem curativo, né? Onde realmente existe esse interesse de olhar o que está acontecendo com essa criança, por que ele parou?
ele não parava nunca, porque já há 2 dias que ele está parado. Isso é uma coisa que eu gosto muito, né, de perceber esse movimento, assim, de entender o que está acontecendo, né, de ver os professores falando, caramba, não é frescura, eu entendo que não é frescura, que ele realmente está precisando de ajuda. E na pedagogia de emergência, essa ajuda, muitas vezes, é muito rápido, né, eu sou educador físico, e eu lembro que um aluno caiu, quebrou a perna, e eu lembro que naquele momento eu pensei, eu tô nervoso, eu tô assustado, é a primeira vez que um aluno quebra a perna na minha aula, eu não sei o que fazer, então deixa eu ficar calmo. Porque se eu ficar agitado, como é que eu vou cuidar de 29 alunos olhando o que aconteceu e vou cuidar dele? Então, assim, eu fiquei com ele e falei, ó, você quebrou a perna, dá para ver que foi isso que aconteceu, então, assim, vou ficar com você até a ambulância chegar e o outro professor vai ficar com os outros alunos. E aí deu uma acalmada, sabe assim, foi uma coisa assim, todo mundo, tá bom, então deixa o professor Reinaldo aqui e a gente vai jogar lá do outro lado. E os alunos falavam de um jeito, assim, bem confortável, vamos fingir que nada aconteceu, assim, vamos deixar as coisas aqui e a gente vai para lá. E uma coisa que me deixou bem contente foi que, né, 2 dias depois, quando ele voltou, todo mundo queria escrever no gesso, né? Todo mundo queria fazer um coraçãozinho, todo mundo queria escrever alguma coisa. Então é um momento que poderia ser traumático, né? Se essa criança gostaria de ser jogador de futebol e quebra a perna, tem esse medo, mas o fato de estar tudo bem acolhido, assim, pelo menos a gente passou a sensação para ele de que, ó, vai dar tudo certo, quebrou, mas graças a Deus está tudo certo, a ambulância chegou, foi realmente tudo bem tranquilo. Então essa calma, né, de entender o que está acontecendo, eu acho que é bem importante, assim, quando eu sei o que está acontecendo, eu não entro em desespero, e o aluno me vê tranquilo e fala, se o meu professor está tranquilo, não pode ser nada tão grave, assim. Isso, se for grave, depois a gente vai falar com as pessoas responsáveis por isso, mas esse momento para mim tem sido bem primordial, sabe, bem assim, como atender uma emergência. E eu tô vendo que pode ser um monte, né? Eu tenho agora dois filhinhos pequenos, uma tem 1 ano e 8 meses, ela já quer mexer nas panelas, ela já quer puxar tudo da mesa. Então a gente a gente não fica neurótico, mas a gente pensa assim, como proteger a minha filha com coisas que antes eu não olhava, sabe? Assim, faca agora, assim, aponta para baixo. Então não precisa ficar mexendo para saber se é uma faca. Então, assim, são coisas que, como pedagogo de emergência, a gente começa a olhar com um jeito que a gente não olhava antes. Então, assim, eu entro numa escola e eu percebo, essa janela tem grades, se pega fogo, como é que eu tiro a criança? Na escola tem 5 grades, se tem um incêndio, quem é que tem os cadeados, sabe assim, onde é o ponto de acolhida? Isso é uma coisa que pedagogicamente a gente vai olhando, né, para evitar, porque pode pegar fogo, pode acontecer qualquer coisa, mas como lidar caso isso aconteça? Como estar preparado para que isso aconteça, né? Então, tem coisas que eu penso muito em você também, né? Assim, como preparar escolas depois da pandemia, onde muitos alunos chegam com tendências suicidas, que está acontecendo, a gente sabe disso, né? Como se preparar, né? Como acolher, né? Como você faz. Então, isso me deixa bem esperançoso, assim, de perceber que tantas pessoas estão olhando para isso com mais carinho, né? Então, eu tenho visto que a pandemia trouxe muitas dores, trouxe muitas dificuldades, mas eu quero acreditar e eu quero realmente ter a certeza de que a gente também pode aprender muito com ela, sabe? Assim, eu que sou pedagogo, como pensar agora na construção das próximas escolas, sabe? Assim, a gente viu que estava faltando banheiro, pia para lavar as mãos. Será que dá para um arquiteto? Será que pode pensar nisso agora com mais carinho, caso aconteça uma próxima pandemia, sabe? Essas coisas que me movem muito também, né? Eu estou vendo que, né, hoje nós formamos a pedagogia de emergência sem fronteiras, são 28 países, então tem muita gente pensando como pedagogicamente apoiar essas crianças, né? Porque hoje a gente tem visto, pelo menos no Brasil, onde eu tenho trabalhado, muitas crianças ficam 8 horas sobre a responsabilidade de pedagogos, sabe? Assim, é na escola, depois é na aula de natação, depois é na aula de inglês, depois é na aula não sei do que, ou seja, são muitos pedagogos, muitos educadores que estão olhando para essas crianças, né?
Agora, uma coisa que você traz, né, e eu fiquei pensando, o quanto a dor, né, e o sofrimento provocam a gente a elaborar estratégias, né, para que a gente não lide, não tenha essa recorrência do trauma, porque o trauma também é uma repetição desta dor, né, que se instala pelo instinto de sobrevivência. A gente tem a tendência de falar: eu não quero mais ficar com isso, eu não quero sentir o que eu senti, eu não quero mais sentir que eu estou ferido, desprotegido. Né? E quando você fala, olha, a gente começou a se dar conta de muitas restrições e limitações, e que a gente poderia sempre pensar em mais banheiros, em mais situações, em mais, né? Eu acho que assim a dor ela faz com que a gente realmente se revise, né? E quando você fala do teu aluno, né, e o ato que você teve, né, e a sensação de receio, pera lá, né, porque lógico que vai dar um nervoso quando pela primeira vez numa aula você tem um aluno que quebra, né, uma perna, você fala assim, o que que eu vou fazer com isso? Lógico, porque essa é a situação de crise, essa é a situação de caos que a gente vivencia. E uma coisa bonita que você traz é que talvez não foi só o fato de você ter feito uma escolha e falado para os teus alunos, eu vou ficar com eles e vocês vão ficar com outro professor. Acho que você pôde oferecer durante esse momento de dor e de estresse que esse aluno pudesse ser acompanhado. E eu vejo o quanto que durante um sofrimento, e é isso que eu também faço nos meus trabalhos, que lido com dor e vulnerabilidade, o quanto o fato da gente ser visto e ser reconhecido no momento em que a gente está vivendo o sofrimento é importante. E provavelmente é isso que você faz com muitas pessoas. Quando você fala da pedagogia de emergência, e eu vivi esse teu trabalho lá com os nossos alunos da suicidologia, que são adultos, a gente retoma o nosso lado criança e nosso lado adolescente, que foi ferido, que provavelmente foi, né, traumatizado e que ficou bloqueado no momento de vida que a gente nunca sabe qual é, né? Porque não é um processo de aprendizagem lá na suicidologia, mas eu vi pessoas se retomando, se resgatando. Isso é muito bonito, né? Porque o trabalho que você ofereceu para a gente é um trabalho muito maior do que só ser um projeto um programa de pedagogia de emergências. Né? É uma proposta e um convite de reconexão com as nossas almas. Né? Se o teu professor fala que trauma, né, é um sofrimento da alma, o que talvez a gente possa falar, como é que a gente pode reconectar a nossa alma, apesar das emergências, do caos e da dor, né, Reinaldo? Exato. Não, isso que você traz assim, me emociona muito, porque eu me lembro que em muitos países onde eu fui, né, eu já tive o privilégio de trabalhar, mas aqui no Brasil também aconteceu muito. A gente trabalha sempre assim, né, o nosso primeiro pilar é atender as crianças e os jovens. E trabalhar com jovens é super difícil, porque em muitos países eles não são crianças, mas também não são adultos. Como assim você vai brincar, jogar, sendo que você deveria estar trabalhando, mas também não há trabalho. Então, para eles é muito difícil. E a gente começa esse trabalho, e o nosso segundo pilar são os professores, porque atende essas crianças e esses jovens. O professor também está machucado, o professor também teve que fugir do Estado Islâmico, o professor também teve que perdeu a casa. Como é que ele vai cuidar agora de muitas crianças que passaram pela mesma coisa que ele passou, né? Então a gente cuida dele também. E o bonito é que a gente percebe assim que depois de 3, 4, assim, eu tenho visto assim, no máximo 5 dias, os pais começam a se aproximar, sabe assim, o que vocês estão fazendo? Porque eu estou vendo que vocês estão brincando, cantando, passeando, estão fazendo isso, esse monte de coisa, cama de gato, e eu tô vendo que meu filho tá dormindo melhor, tá comendo melhor, parou de bater no irmãozinho, parou de fazer xixi, os pesadelos estão diminuindo.
mas eu só estou vendo vocês brincando, cantando, não é possível que isso mude alguma coisa. Vocês nem dão um biscoitinho para os nossos filhos, sabe? Porque eles pedem mesmo assim, comida muitas vezes. E é um momento que a gente fala assim, a senhora não gostaria de ficar com a gente? De acompanhar o seu filho durante os próximos 2, 3 dias? E muitos aceitam. E eles falam, caramba, eu também estou dormindo melhor, eu também estou comendo melhor. E assim, eu também estou entendendo que não adianta, eles falam assim, bater na minha filha porque ela fez xixi. Porque agora eu estou entendendo que esse xixi é muito maior do que ela. Ela não quer fazer xixi, porque ela já não fazia xixi. Mas tanto medo que às vezes o que libera essa energia é o fazer o xixi. Isso é muito bonito, sabe? Eu me lembro, assim, com muita emoção de uma garota que nós atendemos no Iraque, que a mãe chegou desesperada, assim, vocês, por favor, não querem assim, atender, cuidar, eu não sei o que vocês estão fazendo, ficar com a minha filha, porque ela não está dormindo, não está comendo, está fazendo xixi, voltou a chupar dedo, eu saio para buscar a cesta básica, ela quer rasgar minha roupa para eu não sair. E eu não sei o que está acontecendo, porque assim, depois que o meu marido foi morto, ela ficou assim. E para a gente, isso já era todo o motivo, a gente já tinha entendido por que ela fazia isso. E aí, a gente não quis mais fazer perguntas, e ela falou assim, mas eu acho que talvez não tenha sido a morte do meu marido, eu acho que tenha sido mais como ele morreu. E aí o nosso coração começou a acelerar. E ela falou assim, porque ela viu quando o Estado Islâmico chegou e cortou a cabeça do pai dela, né? Assim, é muito forte. Então, para a gente estava muito claro por que ela fazia tudo isso. E era muito normal fazer tudo isso. Ou seja, olhem para mim com carinho, porque eu não consigo digerir isso que aconteceu. E foi incrível, assim, né? Assim, a nossa médica tentou tirá-la do quarto, ela não saiu. As professoras da idade dela, que trabalhavam com a idade dela, tentaram também, ela não saiu. O nosso professor curdo, que era o nosso tradutor, e depois ele começou a fazer tudo com a gente, porque ele também estava adorando esse negócio de cantar e brincar, ele entrou, conversou com ela e ela saiu, deu a mãozinha para ele e saiu. Isso para a gente foi assim, ela ainda confia nos homens, ela confia ainda no sexo masculino, olha só. Ela entrou na rodinha, super acompanhada, começou a olhar para a direita, começou a olhar para a esquerda, começou a fazer as atividades, eu me lembro que eram umas bolinhas de feltragem, assim, né? E em um momento ela levantou, e até me arrepio, nós achamos que ela saía correndo e ninguém se desesperou, porque também estaria normal, ela ter ficado com a gente 10 minutos, 15 minutos, já estava ótimo. Mas ela levantou e com muita, né, assim, com muita simplicidade, com muita, não sei a palavra correta, ela só perguntou assim, eu posso cantar uma música? Ela foi para o meio da roda, começou a cantar música, eu acho que era uma música conhecida, porque todo mundo começou a cantar, todo mundo começou a bater palma, e quando terminou a canção, ela estava com o rosto já brilhando, sabe? Os olhos brilhavam. Ela voltou, sentou no lugarzinho dela, deu um sorriso para a professora não se conteve, deu um abraço nela, a mãe já saiu correndo para abraçá-la também. E as pessoas perguntam, você quer dizer com isso que ela está curada? Não, de jeito nenhum. Mas ela pelo menos saiu das trevas, saiu daquela escuridão, porque ela estava num quarto escuro mesmo. E as pessoas que dividiam a sala de aula, né, porque era uma escola, também já estavam cansadas, não dela, mas da situação. Ela fazia cocô, fazia xixi, o quarto não estava cheirando bem. Todos queriam que ela se recuperasse, porque todos tinham entendido o que aconteceu, mas ninguém sabia como fazer isso, né? E eu falo que foi incrível, porque no outro dia ela chegou para as atividades, assim, assim, tinha tomado banho, o cabelo estava penteado, estava com uma roupa super bonita, e a mãe olhou para a gente assim, não fui eu, ela que pediu para fazer isso, assim, não fez xixi, não teve pesadelo, dormiu super bem, e a gente olhou assim, tinha vários pais, assim, cercando a gente, e a gente, o que está acontecendo? Todo mundo assim, a gente quer que vocês trabalhem com os nossos filhos, a gente quer que vocês ensinem para a gente o que é que vocês estão fazendo. E foi muito fácil, porque na verdade a gente não é missionário, né? Nós somos educadores. Então a gente falou assim, ó, a gente canta essa música, a gente faz essa brincadeira. Vocês têm algo parecido? E aí começa. Vem um monte de coisas.
eu sempre brinco, né? Eu tenho uma malinha aqui chamada Judite, porque foi uma amiga que me deu a mala, então eu coloquei o nome dela de Judite. E eu tenho todos os materiais que eu uso. E eu sempre falo assim, eu tenho, sei lá, 30 canções, eu tinha 30 canções, hoje eu devo ter umas 300, porque eu aprendi com todos esses países. Então eles me ensinam, é assim, a gente faz uma roda, eu canto, eu brinco, e de repente, professor, eu tenho um negócio bem parecido. A nossa música é bem mais legal, a nossa brincadeira é muito mais dinâmica. E aí eu falo, graças a Deus, me mostra, me ensina, por favor. E depois de 4 dias você já pode ir embora. Porque eles já estão, sabe? A gente fala que a pedagogia de emergência é a primeira massagem. E se precisar de mais, a gente chama o fisioterapeuta. A gente só quer diluir essas tensões. E a gente tem visto que nada melhor do que a arte. Sabe? Brincar é internacional, cantar é internacional. Claro que a gente toma cuidado, né? A gente sabe que em alguns países não pode colocar a mão na cabeça da criança. Eles não gostam muito. Alguns países, Iraque, né? Kurdistão, Iraque, você não pode tocar nas meninas, porque muitas meninas foram abusadas. Tocá-las pode ativar um gatilho. Então a gente estuda isso, vai com bastante carinho, vai com bastante cuidado. E coisas assim, né? Eu lembro de um garoto que me xingava, que cuspia. E eu sempre assim, eu vou te pegar, moleque. Uma hora eu vou te pegar. E aí teve um dia que eu falei assim, eu vou te pegar é hoje. Hoje, onde você for, eu vou atrás. E aí no final do dia ele perguntou se podia me dar um beijo. Porque ele falou assim, eu sei que eu estou te atazanando, mas você não desiste de mim. Sabe quantas pessoas já desistiram de mim? E eu já estava assim, eu vou te falar a verdade, viu? Eu já quis te dar uma cusparada também, porque eu não posso. Ele falou, não, eu sei, professor, todo mundo quer fazer isso comigo. Eu entendo as pessoas também. Eu sei que está todo mundo cansado por como eu estou agindo, mas eu não consigo, sabe? Eu estou muito cansado, eu estou muito estressado. Eu vejo a minha mãe chorando, eu vejo meu pai desesperado porque não tem trabalho, eu vejo o meu irmão mais velho fumando, eu estou cansado de ficar ouvindo falar de guerra. Aí chegam vocês de tantos países diferentes, um mais longe que o outro, só para ficar com a gente. Sabe, assim, isso é incrível ver isso, sabe? No Brasil também, assim, eu já fui para o Nordeste e os alunos, professor, o senhor é de São Paulo, então vamos brincar de sentir frio. E eu fico assim, brincar de sentir frio? Ah, professor, lá faz muito frio, a gente sabe. Eu falei, mas aqui não faz? Não, aqui é sempre muito calor. E à noite eu precisava de cobertor, né? Porque lá no sertão. E aí eu perguntei assim, ó, eu preciso ser honesto com vocês, eu não sei brincar de sentir frio, mas talvez vocês possam me ajudar. Aí eles começaram a bater os braços, assim, tremer, sabe, bater o dente um no outro. Foi muito gostoso, sabe? Foi muito... É um momento realmente de troca, sabe? Assim, não é falar isso é bom para você, essa brincadeira é boa para você, porque ativa lá os dois lados do cérebro. Você faz e eles vão percebendo. Sabe? Eles vão trazendo... Eu sempre brinco com o Wellington Nogueira. Wellington, todos os países têm suas brincadeiras, todas as comunidades têm suas brincadeiras, sabe? Assim, é só começar e aí vão chegando. E aí as coisas começam a chegar. Isso é incrível. Você consegue dar uma palhinha para a gente, para fazer uma brincadeira, as pessoas que estão nos assistindo, eu vou pedir para que também acompanhem, eu vou tentar acompanhar. Claro, não, vou fazer uma bem fácil, que o Wellington, por exemplo, gosta muito, você já fez comigo também, então você não vai sentir muito... não vai ser tranquilo, que é uma que eu aprendi no Equador, que precisa de 3 palavras. Então, assim, a gente também usa isso, assim, né? Eu vou para o Iraque e faço canções com 2, 3 palavras, uma palavra, e isso fala assim, tá bom, isso eu consigo. Depois, então, agora são 2 palavras, depois de estar cantando em português, e tá tudo certo, assim. Então, essa é bem simples. Vocês vão me mostrar os polegares, bem assim, tranquilos. Aí eu vou pedir, Gabi, se você puder também entrar, porque eu acho que a Sanga, né, o grupo, ele é muito mais rico. E se a gente, né, se a gente faz isso em conjunto, graças a Gabi que a gente também está fazendo esse programa Café com Karina, né? Ela fica nos bastidores, mas ela sempre está ajudando a gente. Então, olha lá, vamos lá. Bem simples, assim, né? Então, assim, os polegares, aí a gente guarda os polegares, mostra os indicadores, né? Assim, a gente guarda os indicadores e mostra os mindinhos. Então, é polegar, guardou, indicadores, guardou, mindinhos. Só que no Equador as crianças cantam palo,
bonito e. Palo, bonito e. E a melodia é assim. Palo, 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 bonito, palo e. Palo, 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 bonito, palo e. A segunda parte é mais simples ainda, que é e, palo, bonito, palo e, Palo, bonito, palo e. Só que vocês estão que nem os meus alunos, assim, sabe? Eu não posso errar, senão vão falar que está errado. Não. Então, assim, esquece o dedo, porque os alunos estão tão concentrados no dedo deles que eles não conseguem olhar para os outros. Então, não passa nada se alguém não conseguir acertar nesse momento, tá? Então, 1, 2, 3 e... Palo, 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 bonito, palo e. palo, 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 bonito, palo e. Palo, Palo, bonito, palo e. Palo, bonito, palo. E aí a gente vai, sabe? Depois a gente muda de posição, junta assim, a minha mão junta com o outro punho e faz todo mundo junto, assim, porque se um não consegue, a gente dá uma cutucadinha no dedão do outro, aí ele levanta. E assim, a ideia é, a gente até faz assim, no final, a gente canta, sei lá, 5, 6 dias, e depois a gente fala assim, agora a gente não vai mais precisar cantar, a gente só vai fazer o movimento. Aí você vê todo mundo fazendo assim, porque já entrou. Então, se entrou, é isso que a gente quer, sabe? A gente fala que depois de um evento traumático, é bem normal que as crianças estejam pensando em um monte de coisas difíceis, feias, né, na linguagem deles. Então, a nossa pergunta é como ir tirando essas coisas feias, como eles chamam, e colocando as coisas bonitas. E as coisas bonitas, às vezes, são muito simples. É uma melodia de um outro país. Nossa, agora eu aprendi uma música do Equador. E assim, onde fica o Equador? Vixe, nem sei, mas daqui a pouco eu olho, mas é longe. Então isso já traz aquela sensação de... E aí depois você vê uma coisa fantástica, né? Por exemplo, eu aprendi essa música com uma criança lá do Equador, e depois eu cantei no Líbano. E aí à noite, quando a gente estava assim, saindo do campo, a gente via, no Iraque, a gente via as crianças iraquianas cantando para os irmãos. Então, assim, eles também levam para casa, né? Cama de gato, por exemplo, eu me lembro como... Cama de gato, sabe? Todo mundo já fez cama de gato. E aí a criança tem um fiozinho de barbante que não custa quase nada. Ela aprende 2, 3 figuras, leva para a barraca. O irmão sabe 3, 4, a mãe sabe 10, a avó sabe 50. E naquela noite, em vez de falar de guerra, começam a fazer cama de gato. No outro dia você percebe como todos estão relaxados. E é uma brincadeira de cama de gato, é um fiozinho de barbante. Então, a gente precisa acreditar muito na arte, né? Assim, como o Wellington fala, a gente precisa brincar para fluir, né? A gente precisa dissolver, e você falou muito bem, né? Traz muita dor, né? Mas como é que eu lido com ela, né? Assim, como é que eu agora, né? Eu sempre me preocupei muito com as crianças, e eu não era pai. Eu pensava, caramba, essa criança, esse pai está sofrendo tanto, assim, como é que vai ficar essa criança? Hoje eu tenho 2 filhos e eu realmente penso ainda mais com carinho neles, assim, né? Então eu canto todo dia para minha filha, a gente dança todo dia, ela me vê aqui na frente do computador, ela tem 1 ano e 8 meses, ela nem sabe o que é o computador, mas ela fala assim, por que ele está cantando e dançando sozinho? Assim, o que está acontecendo? Eu fico imaginando o que ela imagina, eu nem sei se é isso. Mas a minha esposa fala como ela fica super feliz me ver brincando, assim, como eu saio, ela começa, né, assim, eu já ensinei muitas coisinhas para ela, o que dá para ela fazer, como ela fica feliz de ver que provavelmente, nossa, meu pai é tão assim que ele brinca sozinho. E às vezes eu tô aqui, né, em frente ao computador. Então, assim, para mim é valorizar aquilo que a gente tem, sabe? Então, eu aprendi essa frase lá na Colômbia, onde eu trabalhei com ex-combatentes da Farc. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar com jovens filhos de combatentes da Farc, assim, né? A gente foi super bem recebido, assim, sabe? Você não quer morar com a gente precisa de um professor que faça isso com as nossas crianças. Eu falava, não sei como é que eu vou falar isso para minha esposa, sabe? Vim aqui para a floresta, não sei o quê.
Não, professor, vai cuidar da sua vida, tá certo, a gente dá um jeito aqui. Mas aí eu aprendi essa frase lá, né, que solidariedade não é você dar para os outros aquilo que você não quer mais. Não é, não quero, não serve, não gostei, vou doar. Tudo bem, pode ser uma doação, mas lá falavam que solidariedade é você compartilhar com os outros aquilo que você tem de melhor. Então, se o seu de melhor é cantar, para de cantar só no chuveiro, canta para todo mundo, né? Se o seu de melhor é aquela macarronada com frango, é isso que a gente tem que oferecer. Se o seu de melhor é ouvir, e você tem condições de ouvir e não ficar traumatizado com as histórias, então ouça, sabe assim. Eu estou buscando assim, eu sempre perguntando assim, o que é que você realmente nesse momento pode oferecer sem ficar doente também, né? Porque não é a ideia, né? Eu estou falando isso porque no Equador muitos companheiros, né, e companheiras, assim, esposos e esposas dos profissionais, assim, do bombeiro, do corpo de bombeiros, estavam pedindo ajuda, sabe? Meu marido chega e fica falando esse monte de coisa, que desenterrou, achou uma pessoa embaixo dos escombros e aí só saiu um braço. Aí ele dorme, vira para o lado e ronca. E eu tô imaginando o que significa achar um braço. Entende? Então, ele dormia, estava relaxado, porque ele conseguiu tirar esse peso, mas ela ficou com esse peso todo para ela, sem saber como lidar com isso. Então, isso também é um trabalho que a gente faz muito, assim, né? Como cuidar de quem cuida, como acolher quem está ouvindo esse monte de história. E a gente percebeu que às vezes é assim, eu preciso de um café. Então, vamos buscar o melhor café no Iraque. Onde tem o melhor café do Iraque? Onde tem o melhor hotel? E às vezes o melhor hotel é uma estrela, mas para aquele país o melhor é esse. Então vamos tentar ficar nele. Vamos tentar ter um quarto individual, sabe? Porque a gente sabe que a gente volta e continua falando e não consegue descansar. Então a gente também, como pedagogo de emergência, tenta encontrar caminhos para que eu não seja, né, assim, não sofra de um trauma secundário, para que eu consiga voltar para minha casa e não precisar falar para minha filha, tá vendo? Você tem um monte de comida, não quer comer, e lá tem tantas crianças sem comer. Não é a ideia, sabe assim? Esse é o meu trabalho, eu sou pedagogo de emergência lá, e aqui em casa eu sou o pai Reinaldo. Que claro que às vezes eu falo, pô, né podia ajudar um pouquinho, né? Falta só 2 colheres. Come tudo para o papai ter a sensação de que foi tudo. Mas eu não deixo de dar os beijos nela quando ela. Vocês estão até ouvindo, né? Tá aqui com a minha mãe. Coisa Eu não deixo linda. de dar os 2 beijinhos nela, os abraços que eu dou nela quando ela come tudo. Porque talvez nesse momento é só disso que ela precisa, né? É só aquilo que ela precisa. Então tem sido um grande aprendizado. Assim, a gente até fala que agora eu sou pai gogo, assim, né? Uma mistura de pai e pedagogo. Como diferenciar, assim, sabe? Agora você é pai e esse trabalho lá é um trabalho de pedagogia. Como separar as coisas, assim, né? Tem sido bem gratificante. Né? E pelo que eu tenho te conhecido, você faz com maestria os 2 papéis, tanto de pedagogo como pai-gogo, né? Porque você, né, é pura generosidade quando você traz esse conceito que você aprendeu de solidariedade. Eu te acompanhei em algumas aulas e te acompanho em alguns trabalhos, né? Inclusive aqui a gente pode ver, né, o deleite que é, né, poder compartilhar com você do seu melhor, né? Que é esse jeito, né? Eu adoro a tua voz, eu adoro o jeito que você fala, você traz uma leveza, né? Trabalhando com uma dimensão bem caótica, né? Um assunto bem realmente pesado, assim como eu também trabalho, e eu sou muito grata não somente ao né, o Wellington, mas a você, né, por fazer esse trabalho que é, né, compartilhado com o mundo. E aí, então, a gente está, né, chegando nos minutos finais, Reinaldo, eu queria te perguntar se você teria algum recado para quem precisa resgatar a própria fé, para que a gente possa deixar nossa mensagem aqui, além de tantas outras mensagens inspiradoras que você pôde nos ofertar nesse momento do Café com Karina. Obrigado. Assim,
assim, para mim tem sido uma experiência assim maravilhosa, assim. Eu sempre trabalhei com muitas crianças, sempre vivi com crianças. Eu comecei a trabalhar com crianças quando eu tinha 17 anos. Eu não era pedagogo, eu ainda queria ser, mas já tinha essa oportunidade. E agora com 2 crianças em casa, eu acho incrível, dá vontade de pegar os 2 no braço, fazer malabares. Falei, falta mais um para fazer o malabares completo, assim. Mas uma coisa que eu tenho visto muito, né, porque meu filho tem um problema no coração, a gente vai passar por uma cirurgia, ele vai passar por uma cirurgia, mas a gente, por isso que eu falo a gente, porque a gente já está nesse processo junto com ele, e eu acho que, para mim, assim, o que mais tem movido a minha fé é realmente ser grato, sabe, ser grato por tudo que a gente tem, né? A gente tem um ritual com a minha filha, na hora de dormir a gente fecha todas as cortinas, a gente vai apagando todas as luzes, a gente vai deixando tudo assim para ela entender que já está chegando a noite, a gente também faz uma oração juntos, e eu percebo assim como tem sido muito grato agradecer tudo que nós temos, sabe assim, o nosso filho tem um problema no coração, ele vai passar por uma cirurgia, e o quanto a gente já aprendeu por ele ter nascido com esse problema no coração. E em nenhum momento eu vi assim, nossa, cada vez amo mais a minha esposa por isso, assim, como a gente conseguiu lidar com essa situação sem entrar no desespero que seria normal, sabe assim, eu sou pedagogo, terapeuta, ela é médica, a gente poderia entrar assim, nossa, mas e agora? E a gente todos os dias a gente agradece, assim, sabe? Obrigado por ele ter vindo do jeito que ele veio, e a gente vai fazer todo o possível para que ele se recupere. E vai estar tudo certo, assim, independente de qual seja o resultado, o mais bonito é que ele veio, e que a gente fala assim, né? Ele escolheu a nossa família. Então é aqui que ele vai ficar, e a gente até brinca assim, pô, é a gente que está aprendendo muito com ele, sabe? Assim, então todo dia a gente dá um beijo no coração dele, a nossa filha Liz beija muito o nosso filho, eles têm uma conexão assim super bonita. Então, para mim, essa fé tem sido muito isso, assim, agradecer mesmo o que a gente tem. E eu sei que muitas pessoas têm pouco, muitas pessoas têm a sensação de que têm pouco, porque eu também já tive essa sensação. Mas hoje eu reconheço que eu tenho muito, talvez muito mais do que eu tinha antes, e eu não deixo de agradecer. Assim, minha esposa e eu, a gente sempre agradece por isso, sabe, por ter pais que para eu poder dar uma aula aqui, para eu ter essa conversa com você, minha mãe está aqui, está brincando com a minha filha, e minha esposa, a gente consegue agora, né? A gente conseguiu tirar uma licença de ficar com o nosso filho, a gente decidiu, a gente vai ficar com o nosso filho até a operação. E isso aí a gente reconhece que é um privilégio, sabe? A gente reconhece que muitas famílias não teriam condições de fazer isso. Por isso que nós somos muito gratos, e a nossa fé vai muito por isso, assim, muito obrigado mesmo, né, assim, todos os anjos e o nosso Senhor por ter essa notícia da operação, mas por a gente ter tempo de ficar com ele, sabe, de cuidar dele, e ver que ele está num processo muito saudável, assim, a gente sabe que ele tem uma síndrome, a gente reconhece isso, a gente está fazendo todos os exames, mas está tudo certo, né? Quando a gente pensa assim, se ele escolheu a nossa família, é porque é aqui que ele quer ficar. E a gente que pensa assim, será que tá certo o que a gente está fazendo? Será que é isso que a gente está fazendo? Mas a gente não tem nunca, uma coisa bem bonita mesmo, assim, né? Agora que você falou que eu falo muito bonito, eu falei, nossa, bonito de novo. Mas é uma coisa bem bonita ter a sensação de que se a gente não estiver fazendo o correto, a gente está fazendo pelo menos aquilo que a gente acredita ser o correto, com muita convicção, sabe? Então quando a gente sente que tem alguma coisa, a gente liga, a gente pergunta, a gente, se for o caso, a gente vai, está preparado, tá tudo certo, sabe? Então, isso tem sido para mim assim muito bonito, assim, muito muito bonito mesmo, assim, de reconhecer o todo, sabe? Não focar só nesse problema, nessa síndrome, mas o que ele traz para nossa família, né? Todas essas questões que a gente nunca teve, né? Não tinha nunca ouvido falar dessa síndrome, e agora eu vejo muitas pessoas falando dela, e eu falo, caramba, o que a gente pode fazer junto, assim, né? O que está acontecendo, como trocar informações. Então isso, para mim, move muito a minha fé, né? De como a gente precisa do outro, sabe, assim, eu ouço muito, pô, uma criança não tem nada a ver com isso, a criança não pediu para nascer nessa família, talvez tenha pedido sim, sabe, talvez a criança tenha escolhido essa família,
para trazer um pouco de luz, para trazer um pouco de aconchego, para trazer um pouco de calma, ou para trazer um pouquinho de caos. Vai, se movimenta aí, a vida está muito tranquila, vai, se movimenta, vamos passear mais, vamos no hospital mais vezes, vamos ver como as outras pessoas estão. E, então, eu nunca tinha entrado numa UTI para criança, sabe? Então, para mim, foi eu já vi crianças traumatizadas com todas as histórias, mas eu nunca tinha entrado numa UTI com recém-nascidos. Eu pensei, caramba, que lição de vida que a gente está tendo, assim, né? Entrar numa UTI, ver tantos pais preocupados, chorando, com aquela esperança, orando e com a sensação de que tudo vai dar certo, porque no final das contas vai ser o que tiver, né? Então, assim, essa fé, esse respeito pelo nosso Senhor, esse respeito pela tecnologia, esse respeito por quem está estudando, pô, existe uma operação por coração, sabe? Que grandioso é isso, que essa pessoa, que alguém estudou isso e que hoje isso é possível, sabe? Assim, que gratidão enorme que a gente tem por tudo que a gente tem, né? Principalmente quando são feitas pelo lado bom, assim, né? Para as coisas boas. Então, acho que é essa, assim, não desistir mesmo, sabe? Ver tudo como um aprendizado. É muito bonito o que você traz e a lição que você passa. Sabe, Reinaldo, eu fiquei pensando que talvez a vida esteja te devolvendo o que você faz com as pessoas. Nos momentos mais difíceis, né? Você está lá para apaziguar, para mostrar com a sua solidariedade, para oferecer o que você tem de melhor, né? E você, quando você traz para a gente que um recado é você estar aprendendo diariamente com essa situação do teu filho, com a operação, você está aprendendo a realmente agradecer diariamente a vida que habita em todos vocês, a possibilidade de você ter realmente o privilégio e o fardo de estar junto, de estar vendo, de estar acompanhando e estar sendo acompanhado pelas pessoas. Né? Para você estar conversando com a gente, a tua mãe está aí para dar o backup, a gente está ouvindo, eu estou ouvindo lindamente, né, os sons, porque tem muita vida aí. Exato. E eu fico na torcida imensa para que a cirurgia fique bem, né, dê tudo certo, mandando energia e agradecendo por você existir aqui no mundo, por você ensinar tantas pessoas, me ensinar também, por você ter a família linda que você tem, né? E por você também estar com o teu filho, amparando o teu filho nesse momento, né? Eu acho que esse agradecimento é realmente um recurso que a gente pode ter da gente se resgatar. Eu realmente agradeço imensamente o tempo que você deu para a gente, porque eu sei o quanto, né, tem sido, e a gente fez um ajustamento criativo, tem sido corrido para você nessa situação angustiante da cirurgia, de toda a situação que você está passando. Então, assim, gratidão, meu querido, gratidão imensa por você estar compartilhando conosco um pouquinho dos teus e muito do teu trabalho e muito de quem você é, né? Da grandiosidade da pessoa que você pode oferecer para a gente. Quem quiser contratar o trabalho do Reinaldo, eu vou pedir para que vocês entrem em contato com esse e-mail ou no Instagram, né, também do Reinaldo. Meu querido, um grande abraço para você, a todos que estão nos assistindo, a Gabriela também, que nos ampara e me ampara, que oferece o melhor dela sempre. Um beijo para vocês. Com café com Karina. Até! Tchau, obrigado.